Tá bom? Jeremias capítulo 33, versículos 20 e 21, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas, sacerdotes, meus ministros. Convido você a orar comigo. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é a única que vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, também é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Te pedimos, Senhor, fala conosco. Espírito Santo, que o Senhor possa agir através da nossa vida, que a nossa boca seja liberada para falar o que o Senhor tem para falar para a tua igreja, e que cada um aqui sinta o calor do Senhor, sinta o teu toque e sinta o teu amor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. O tema da mensagem é a aliança de Deus com o seu povo, um compromisso eterno. Se você puder, por favor, olhe para alguém aí e diga para ele ou ela, juntos e aliançados. Pode dizer isso a outra pessoa? Juntos e aliançados. Deixa eu falar para o Davi daqui. Davi, juntos e aliançados. Jackson, juntos e aliançados. César, juntos e aliançados. Sérgio, juntos e aliançados. Aleluia. João, juntos e aliançados. Igreja do Senhor, juntos e aliançados. Isso não é apenas um slogan, nós realmente vivemos isso. E fala de aliança, juntos e aliançados fala de aliança que nós temos uns com os outros, e essa aliança foi formada no Senhor. Eu vou falar hoje um pouco sobre isso, sobre aliança. Só que a aliança de Deus com o seu povo, e essa aliança de Deus com o seu povo é um compromisso eterno. E o texto que eu tomei por base para ministrar nessa noite é um dos textos que mais me impactaram nesses últimos dias. Eu não sei se na leitura você sentiu o impacto também, a pressão do que diz o texto, porque é muito forte o que Deus diz para o povo dele aqui, quando Deus fala: se você puder invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e nem noite ao seu tempo, também poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, e também para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, meus sacerdotes, e meus ministros. Você vai percebendo que Deus, Ele faz menção da aliança que fez com o dia, menção da aliança que fez com a noite, para que sempre tivesse dia e noite. E desde que eu me entendo como gente, desde que eu me entendo como pessoa, desde que eu tenho esclarecimento, e eu ia dizer desde os 0 anos, mas na verdade, quando a gente começa a ter entendimento do que é dia, do que é noite, do que é o dia inteiro, a noite inteira, eu vou aí pensar, sei lá, 39, 35 anos, vou colocar assim, que com 9 anos já pensei nisso, tem gente que com muito menos, mas eu quero pensar que desde já faz 35 anos que eu sei que há noite e há dia. Pode ser que tenha algumas alterações de escurecer mais cedo em algum país, por exemplo, lá escurecer mais cedo em algum país, como por exemplo no Brasil. No Brasil começa a escurecer, aqui mais precisamente em Recife, lá 5 horas, 5 e meia já está começando a ficar escuro, 6 e meia já está realmente tudo escuro. Quando a gente vai para Portugal, a gente vê que lá começa a escurecer dependendo do tempo. A gente está falando de verão, 9 e meia da noite, né, Sérgio e Nádia? 9 e meia da noite ainda está clarinho, quando dá 10 horas começa a escurecer por ali, aproximadamente. No verão é assim. No inverno, por exemplo, em Londres, se a gente for falar de Londres, escurece 3 e meia da tarde e o sol nasce aproximadamente 6 horas da manhã, quando é inverno. Mas sempre tem dia e sempre tem noite. Porque Deus fez uma aliança com o dia e com a noite que ninguém pode invalidar, nem a ciência, nem o inimigo, nada nem ninguém pode invalidar o fato de que sempre, enquanto a terra estiver como está, Deus permitindo que haja habitantes sobre a terra, haverá dia e também haverá noite. Mas ninguém pode invalidar isso. Quando Deus pensa e quando Deus quer falar sobre a aliança dele com o seu povo, ele disse: se alguém puder invalidar esta minha aliança que eu tenho com o dia e com a noite, de maneira que nem tenha dia e nem tenha noite,
Aí essa pessoa vai conseguir também validar a aliança que eu tenho com o meu servo Davi, de que sempre haverá alguém que assentará no trono descendente dele. E também a aliança que eu tenho com os levitas, os meus ministros. Deus, Ele prova aqui que tem uma aliança. Tem uma aliança com o seu povo. E esse compromisso de Deus, nós percebemos já na leitura desses versículos, que é um compromisso eterno. Ninguém pode invalidar, ninguém pode apagar, ninguém pode destruir. É um compromisso eterno. A aliança de Deus com o seu povo, em outras palavras, ela é realmente um compromisso eterno. Deus fez aliança com Davi. Davi, sempre vai haver alguém que se assente no teu trono, porque tu foste fiel a mim, porque tu andaste em minha presença. Eu, Deus, faço aliança contigo, Davi. E Davi disse, eu quero mais do que nunca essa aliança com o Senhor. Então ali foi formada a aliança entre Deus e Davi, de maneira que sempre houve alguém que se assentasse no trono. E se alguém diz assim, pastor, depois de Davi veio Salomão, depois de Salomão veio Roboão, depois o reino foi dividido e as coisas foram se acabando por ali, e depois o reinado acabou, então não houve mais ninguém que assentasse no trono de Davi. Deus não cumpriu a promessa. Eu digo para você, sim, Deus cumpriu. E a pessoa pode dizer, mas se eu for olhar hoje para Israel, a capital de Israel, não tem um descendente de Davi lá. Mas deixa eu falar para você, Deus fez uma aliança muito mais profunda, muito mais extraordinária. Deixa eu falar para você, o Senhor Jesus, Ele é descendente de Davi. José era da descendência de Davi. O Senhor Jesus nasce da descendência de Davi para reinar para sempre e eternamente. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus disse, ninguém pode validar essa minha aliança que eu fiz com Davi. Então Jesus reina para sempre, para todo sempre, da descendência de Davi. E Deus dizendo, porque ninguém pode invalidar uma aliança quando eu faço. Interessante que Deus jamais quebrou a aliança que fez com o povo. Às vezes o povo quebrou a parte dele, mas Deus não. Porque a aliança de Deus com o seu povo, a aliança de Deus com a humanidade, é uma aliança que firma um compromisso eterno. Numa aliança existem as bênçãos e também existe o compromisso. Olha as bênçãos. Davi, ninguém, o teu trono, sempre haverá alguém que se assente no teu trono. Davi disse, ó, que coisa linda, Senhor. Quem sou eu? Quem são os meus filhos? Quem são meus descendentes para que isso sempre aconteça? E aí Deus disse, eu te escolhi, Davi. Eu te tirei de trás das malhadas. Eu fiz coisa tremenda na tua vida, Davi. Mas eu vi o teu coração de servo, um coração que me ama, um coração que me busca, alguém que me deseja, Davi. Eu me agradei disso. E Davi disse, então tá, Senhor, eu não sou ninguém para ter uma aliança como essa, mas já que o Senhor quer, receba a honra, receba a glória, receba louvor. Deus fez a aliança de perpetuar o trono de Davi. Na genealogia, Davi não aparece apenas como Davi, é como o rei Davi, porque Deus estava dizendo mais uma vez, a minha aliança, a minha parte do pacto, na aliança, no compromisso, ela sempre lá de pé. O compromisso de Deus, Deus sempre cumpre. Qual era o compromisso de Davi? Era só andar nos caminhos do Senhor, era ser só obediente ao Senhor. Quando Salomão, filho de Davi, ascende ao trono, Deus disse para ele, se tu andares nos meus caminhos, se tu fizeres como fez o meu servo Davi, não haverá e não te faltará nada, eu serei contigo em todo o tempo. Ou seja, enquanto você cumprir a sua parte na aliança, você será abençoado. Se você quebrar a sua parte na aliança, eu vou continuar com a minha intacta, mas eu terei que recolher a minha mão. Porque a aliança que Deus faz com o seu povo, ela é uma aliança com um compromisso eterno. Agora é necessário entender que para se firmar uma aliança, um pacto, faz-se necessário pelo menos 2 grupos de pessoas, ou 2 pessoas, ou 2 agentes. De um lado, falando de Deus com o seu povo Deus, do outro lado, o ser humano. Se eu quiser firmar uma aliança com você, é necessário, obviamente, que tenha eu e você envolvido para a gente firmar uma aliança. Quando alguém se casa, quando Marcelo casou com a Jennifer, e a Jennifer com o Marcelo, que vão ter bebê agora, eles firmaram um pacto, uma aliança, foi necessário 2 pessoas. A aliança precisa ter 2 pessoas, 2 agentes, ou 2 grupos de pessoas. Existem alianças que são alianças familiares. Famílias se unem em algum propósito, as famílias se unem, são 2 grupos de pessoas, mas a aliança precisa de 2 agentes. Nunca ninguém pode dizer que vai fazer uma aliança consigo mesmo, eu firmo uma aliança comigo mesmo, não tem validade. Se a pessoa quiser firmar com ela um compromisso, de um projeto, de um propósito, glória a Deus, maravilha, isso é muito bom.
Alguém que firma uma aliança, um compromisso consigo mesmo, não aliança. Alguém que firma um compromisso consigo mesmo de alcançar uma determinada meta. Ela vai em frente, ela luta. Ela de repente alcança. Ela firmou um compromisso, mas a aliança é necessário 2 agentes, pelo menos. Se você puder, diga comigo assim, 2 agentes. Antes de avançar, deixa eu passar uma informação que eu esqueci de passar no início. Se você quiser, e anotar algumas coisas que eu for falar aqui, na próxima semana, no próximo domingo, eu vou fazer 5 perguntas daquilo que eu preguei. Quem acertar, eu vou dar um brinde em cada pessoa que acertar. Amém? Então você fica atento, porque no próximo domingo eu vou fazer 5 perguntas daquilo que eu ministrei, de alguma coisa que eu ministrei aqui. As perguntas já estão quase preparadas, mas aí você que quiser, você vai anotando algum detalhe, depois quiser assistir no YouTube de novo, enfim. Aí próxima semana 5 perguntas e eu vou dar brinde a essas pessoas que responderem. Na verdade, não é o que eu prego, é a palavra de Deus que a gente prega, até para melhorar. Amém? Então é necessário 2 agentes para que uma aliança seja confirmada. Só é possível a aliança ser confirmada se tiver pelo menos 2 agentes. E nós vamos perceber que na aliança tem promessa, tem compromisso. Que muitas pessoas na terra, muitas pessoas firmam aliança, por exemplo, com Deus. Eu firmo aliança contigo, Senhor. E no meio da caminhada a pessoa percebe que existem muitas promessas. São inúmeras promessas, como nós firmamos a nossa aliança com o Senhor. São muitas as promessas. E glória a Deus por isso, que Deus bom, que Deus maravilhoso, mas também tem compromisso. Tem promessa, mas também tem compromisso. E quando nós percebemos as promessas, nós queremos. Nós abraçamos, nós desejamos, é muito bom, e glória a Deus. Mas às vezes quando percebemos os compromissos, algumas pessoas quando percebem os compromissos, ela às vezes desanima no meio da caminhada. Tem gente, por exemplo, que pode ter até já quebrado essa aliança que fez com Deus, quando disse: Deus, a minha vida é sua, eu quero andar contigo, eu quero te conhecer mais, eu quero viver lado a lado com o Senhor. E Deus disse: que coisa boa, eu quero isso há muito tempo, estou de braços abertos, venha. E Deus firma aliança. E aquela pessoa vive diferente, aquela pessoa vive abençoada, ela vive cheia de promessas, mas de repente os compromissos vão aparecendo e aquela pessoa diz assim: não, esse compromisso também dessa maneira eu não quero. E ela decide quebrar a parte dela da aliança, a parte de Deus está intacta. Deus permanece com braços abertos, dizendo assim: eu quero ter uma aliança com você. Se você puder, diga para alguém assim: o desejo de Deus é ter aliança com você. Pastor, o que é isso? É verdade. Quando o Senhor quando o Senhor Deus enviou Jesus Cristo à terra, foi para nos salvar. E quando Ele nos salvou, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, firmamos uma aliança com o Senhor. E aquela aliança, ela nos deu muitos privilégios e também compromissos. A gente vai falar isso daqui a pouco. E toda aliança precisa de pelo menos 2 agentes. Eu quero crer que, ainda que você tenha quebrado a aliança que fez com o Senhor, você está aqui hoje, ou está mesmo assistindo, porque você tem sede de Deus. E se isso é realidade na sua vida, tenha certeza, Deus vai sim realizar, ou vai fazer com que essa sua sede, ela seja saciada, ou de repente fome de Deus, ela seja também saciada, porque esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Eu tenho uma aliança com o Senhor, nós temos uma aliança com o Senhor, irmãos. Agora eu quero falar de uma maneira bem breve ainda sobre a aliança, sobre a natureza de uma aliança. A importância de alguém entender que quando se firma uma aliança com Deus, ou até mesmo com qualquer pessoa, existem compromissos e também muitas promessas. Mas a aliança, ela é um pacto realmente com Deus. A aliança que a gente encontra na Bíblia é um pacto entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E toda aliança também é necessário ter derramamento de sangue. Não é para ninguém fazer aliança tirando vida de ninguém, nada disso. Como que o povo confirmava que tinha aliança com Deus? Era sangue de animais. Depois Jesus vem e se entrega, e ali o sangue foi derramado de uma vez por todas. Não é necessário derramar nenhum tipo de sangue, mas a aliança vai sendo confirmada. Deixa eu falar com você sobre exemplos de aliança no Antigo Testamento.
Deus ele fez aliança com Noé, por exemplo. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez dessa aliança com Abraão, Isaac, Jacó. Deus fez aliança com Moisés. Deus fez aliança com Israel. Porque Deus é um Deus de aliança. A aliança, ela fala também de um relacionamento profundo e comprometido com Deus. Não é apenas um contato que eu tive com Deus, ou que Deus me deu assim, tem um contato naquele dia e pronto, não. A aliança que nós firmamos com Deus, a aliança que Deus quer que nós tenhamos com Ele, é uma aliança de relacionamento profundo, de intimidade, de conhecer, de bênção. Quantos podem dizer glória a Deus? De promessas. Quantos podem dizer aleluia? De compromissos. Quantos podem dizer Deus é fiel? Aleluia. Deus foi firmando aliança com o seu povo. Durante a história humana, Deus sempre foi firmando aliança. Falando da aliança que Deus firmou com Noé, eu encontrei, pela primeira vez que eu li esse texto, desculpem, eu me encontrei pela primeira vez que eu li esse texto, duas alianças que Deus fez com Noé. Duas alianças. Meu Deus, duas em uma, Senhor. Tu és muito lindo. E eu quero falar um pouco sobre você, com você sobre isso. Deus ele fez uma aliança, ou firmou uma aliança com Noé, e ao mesmo tempo que firmou com Noé, firmou com toda a humanidade que viria depois de Noé. Dois tipos de aliança. Deus prometeu a Noé: Noé, eu vou prometer a você, mas vai alcançar muita gente. Eu vou prometer a você e vai alcançar toda a humanidade. Eu faço um pacto, uma aliança contigo que vai alcançar todo mundo que nascer depois de você. Nunca mais eu vou destruir a terra com dilúvio. Nunca mais. E ainda vou colocar um arco-íris como sinal desta minha aliança. Pastor, onde está o derramamento de sangue aí para ter aliança? Nas pessoas que morreram. Mas Deus firmou uma aliança com Noé. E na verdade foram duas. Por que duas? Porque a primeira foi com a humanidade e a segunda foi com Noé diretamente. Por quê? Porque Noé foi livre do dilúvio. Deus livrou ele da morte. Deus disse: se você construir a arca, que é o compromisso que você vai firmar comigo, se você obedecer a minha voz, entrar na arca, esperar o tempo devido, sua família e você não vai morrer do dilúvio. Sabe o que é que Noé fez? Ele obedeceu. E Deus então cumpriu a parte dele na aliança, que era livrar Noé do dilúvio. Mas deixa eu falar para você, Gênesis capítulo de número 9, de 11 até 17, fala exatamente da aliança que Deus tem com a humanidade a partir de Noé. Dá para colocar até aí? Gênesis capítulo 9, versículo de 11 até o 17. Uma aliança com toda a humanidade. Eu estabeleço convosco o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvios para destruir a terra. Irmão, se eu falar uma coisa para você, anota: não haverá mais dilúvio para a terra ser destruída. Nunca mais isso vai acontecer. Enquanto tiver gente sobre a face da terra, não haverá um dilúvio. Pastor, eu já vi tanta chuva que eu chamei de dilúvio, chuva forte, chuva que colocou. Não era dilúvio. Era chuva forte. Você pode chamar de dilúvio se você quiser, não tem problema nenhum, mas não era um dilúvio. Dilúvio como esse nunca mais vai ter. Eu vou provar na Bíblia porque quem chama de dilúvio. Nunca mais haverá. Verso de número 12. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas, toda a humanidade. Verso de número 13, por favor. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer as nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, da minha aliança, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Verso 16. Então me lembrarei da minha aliança com vocês, toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser que habita sobre a terra. Aleluia, que Deus lindo. Verso 17, concluindo, Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que eu estabeleci entre mim
e toda forma de vida que há sobre a terra. Irmãos, Deus é tremendo, temível, Deus é extraordinário, que coisa linda. Todas as vezes que você encontrar, ver um arco-íris em tempos de chuva, lembre-se que é a prova de que Deus tem aliança com a humanidade inteira. Aleluia, aleluia. Podem dizer lá fora que é qualquer outra coisa, é tudo mentira. Que o diabo sempre pega aquilo que Deus cria, que Deus faz, que Deus forma. As alianças ele tenta deturpar, é mentira. O arco-íris é o símbolo da aliança entre Deus e a humanidade, de que Ele jamais destruirá toda a carne com as águas do dilúvio. Se você está comigo, diga amém, diga glória a Deus. Pode dizer o que quiser lá fora, a gente respeita. Mas a verdade é esta, porque veio muito antes do que existe hoje. Ainda que não viesse antes, Deus dissesse depois, vale mais do que Deus disse, porque seja sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso, Deus campeão e o homem perdedor, porque Deus sempre vence, aleluia e glória a Deus por isso. 2 tipos de aliança formada. A primeira foi com Noé, e a segunda, através de Noé, com toda a humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa aliança de Deus com Noé. A promessa de Deus para Noé era: eu vou livrar você das águas do dilúvio e toda a sua família. E o compromisso era: construa a arca, entre nela no tempo devido e espere o cumprimento da promessa. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Presta atenção no que eu vou dizer, por favor. Quando eu falo isso é porque eu quero que você anote, que você grave, que você entenda como que Deus trabalha. Você perceba o agir de Deus de uma maneira extraordinária. Deus disse para ele: você vai construir a arca. Ele disse: vou. Deus disse para ele: você vai entrar no tempo que eu mandar. Ele disse: vou. E quando você entrar na arca, aguarde o tempo que a chuva vai vir. E Noé disse: vou fazer. Então ele construiu a arca, ele entrou na arca no tempo que Deus mandou, e ele esperou o cumprimento da promessa. Porque na aliança entre Deus e Noé, tinha muitas promessas, tinha um compromisso, mas Deus tinha a promessa de livrá-lo. E nós precisamos, irmãos, entender que quando Deus faz uma promessa, nem sempre ela se cumpre no mesmo dia, mas que ela vai se cumprir, vai. Porque Deus não mente, Deus não falha, nem chega atrasado. Toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. A parte de Deus da aliança é intacta. Se você um dia pensar: será que a aliança que Deus fez comigo, ela pode passar? Lembre-se da aliança que Deus tem com a noite e com o dia, que Ele disse: se você puder fazer com que não haja noite, não haja dia mais, aí você pode dizer que pode quebrar a aliança que eu fiz com Davi e com os meus ministros. Ou seja, Deus está dizendo: eu tenho uma aliança com você, e que ninguém pode quebrar. E que ela vai se cumprir no tempo certo, no tempo devido. Aí Noé entra na arca no tempo que Deus disse em Gênesis capítulo 7, versículo 10. Em Gênesis 7:10 diz assim, ó: passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Irmãos, se alguém perguntar para você assim, se alguém perguntar, quantos dias depois que Noé entrou na arca começou a chover? Você fala assim: 7. Onde é que está? Gênesis capítulo 7, versículo 10. Porque a gente pensa: Noé entrou na arca, começou a chover muito, veio dilúvio. Não, irmãos. Ele entrou lá e esperou 7 dias. Está em Gênesis capítulo 7, versículo 10. Sabe o que era isso? Era Deus, mais uma vez, dizendo: esse homem é obediente. Porque no primeiro dia ele olhava, de repente, olhava assim, nada de chuva, né? Porque não podia de lado. Deus fechou a arca pelo lado de fora, ninguém podia sair, quem estava dentro, nada, nem ninguém podia sair. Tinha só uma janelinha no lado de cima. De repente ele abria assim, disse: não está chovendo. Segundo dia, terceiro, quarto, eu não sei como que era o diálogo lá dentro da arca, mas eu sei que de repente alguém pode tentar assim: será que vai chover mesmo? Que a gente não é assim. Vê se nós não somos assim. Deus promete alguma coisa para a gente, não chegou ainda. Aí sabe o que é que a gente pensa? Será que vai cumprir mesmo? Será que vai acontecer? Será que isso vai acontecer mesmo? Deixa eu falar: se Deus prometeu, vai acontecer no tempo certo, devido, pode esperar. Eu não sei o que é que Deus te prometeu, se é a salvação de alguém, se é a salvação de alguém da tua parentela, que é promessa de Deus também. Sabe o que é que você faz? Compra logo a Bíblia dele, compra logo a Bíblia dela, para mostrar que você acredita na promessa que Deus te fez.
Seja lá o que for, antecipa sobre aquilo que vai acontecer, porque você vai mostrar que crê. Ele entrou e passou 7 dias. Talvez alguém possa ter duvidado, os diálogos dentro da arca possam ser os mais diversos possíveis, mas Noé disse: ninguém sai mais daqui, porque se Deus disse que são 7 dias, são 7 dias. Ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia, glória a Deus. Depois de 7 dias, Gênesis capítulo 7, versículo 10, tome chuva. E a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Se alguém perguntar para você assim: quantos dias durou a chuva? Quantos dias choveu sobre a terra depois que Noé entrou na arca? Quantos dias? Aí você fala assim: vá lá por favor em Gênesis capítulo 7, versículo 12. Vem comigo. A chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Está em Gênesis capítulo 7, versículo 12. Foram 40 dias e 40 noites chovendo direto, pastor? Sim. Dia e noite, dia e noite. Dia e noite sem parar de chover. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Gênesis capítulo 7, versículo 20. Por que hoje não tem dilúvio? Porque imagine, as águas subiram quase 7 metros acima das montanhas existentes. Você já passou para pensar nisso? Se fôssemos pensar no Monte Everest, por exemplo, era 7 metros acima do Monte Everest. Isso inundaria tudo. A gente vê as águas que sobem às vezes 5 metros, como o desastre que aconteceu agora, agora há pouco no Rio Grande do Sul. Coisa terrível, coisa triste. Foi muito ruim mesmo, foi muito triste mesmo. Todos nós oramos, sofremos, muitas ajudas enviadas, mas não era dilúvio. Por que não era? Porque a característica do dilúvio era pelo menos subir 7 metros acima do pico dos montes. A arca estava lá por cima, e tudo que estava embaixo, todas as pessoas e animais que não estavam na arca morreram. Diz a Bíblia que as fontes do abismo se abriram quando foi na época de secar, e tudo caiu lá para dentro. Por que não encontraram os corpos? Porque a fonte do abismo se abriu e todos foram lançados lá. Existem pesquisas que mostram que no monte chamado Ararat foram encontrados restos da arca. Lá nesse monte foram encontrados. A ciência, as pessoas pesquisam, porque toda vez que o homem tenta provar que a Bíblia é mentira, ele se convence que é verdade, que Deus é poderoso e sempre deixa a sua marca, a sua assinatura. Então as águas elas subiram 7 metros acima dos montes, e as águas prevaleceram sobre a terra. Sabe quantos dias, irmão? Sabe quantos dias, igreja? 150 dias prevaleceram sobre a terra. 5 meses as águas sobre a terra. Só Noé, a família dentro da arca, os animais que ele conseguiu colocar, segundo o mandado de Deus. 150 dias as águas ficaram sobre a terra. Se alguém perguntar para você, você fala lá em Gênesis 7:24, diz que as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Depois disso passaram-se 40 dias e Noé abriu a janelinha que tinha lá em cima que ele fez na arca. Ele viu que as águas estavam começando a baixar. Depois de 40 dias, então a gente vai somando aí, 40 dias chovendo, 7 dias que ele entrou na arca, vai somando comigo, 7 dias que ele entrou na arca, 40 dias chovendo, 150 dias as águas estavam sobre a terra. Depois de mais 40 dias ele abriu lá, para poder ver se aí já está realmente terra seca. Depois ele vai mandar o animal, que é a pomba. Depois você pode ver a história toda, mas não quero entrar muito nesses detalhes. Mas 40 dias ele abriu a janela, e aí, um ano depois do dilúvio, um ano depois do dilúvio, para ser mais preciso, 1 ano e 10 dias depois do dilúvio, Noé saiu da arca. Pastor, tem isso na Bíblia? Com certeza. Se alguém perguntar para você assim: quanto tempo Noé passou dentro da arca depois que Deus mandou ele entrar? Aí você fala: 1 ano. Para ser mais preciso, 1 ano e 10 dias. Tem na Bíblia? Tem. Gênesis capítulo de número 7, versículo 6 e versículo 11. Se você quiser, você pode anotar. Gênesis capítulo 7, versículo 6 e versículo 11 é quando ele entra na arca. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quantos anos ele tinha, igreja do Senhor? Diga de novo, por favor. 600 anos. Então ele entrou na arca com 600 anos. Versículo de número 11 do capítulo 7 ainda. Quando Noé tinha 600 anos de idade, no 17º dia do 2º mês.
Mateus, 17º dia do segundo mês, ou seja, era no dia 17 de fevereiro, né? 17 de fevereiro. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Então ele entrou na arca no ano 600 da vida dele. Era possível? Claro que era. Gênesis capítulo 8, versículo 13 e 14, diz assim, quando ele saiu. Quando Noé tinha 601 anos de idade, ou seja, um ano depois, as águas se secaram na terra. No primeiro dia do primeiro mês desse ano, Noé então removeu a cobertura da arca. Pastor, você disse que era um ano e 10 dias. No primeiro dia do primeiro mês, no primeiro dia, né, do primeiro mês seria 1 de janeiro. Ele falou aí de 12 de fevereiro. 12? 17 de fevereiro. Então está errado. Calma, irmão. Ele abriu. Agora vamos para o próximo versículo. Versículo 14. No 27º dia do segundo mês, dia 27 de fevereiro, a terra estava completamente seca e ele pôde sair. Então Noé passou um ano dentro da arca. Um ano. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Quando ele saiu da arca, a terra estava seca. Deus disse, pronto, povoe a terra de novo. Eu livrei você da morte, livrei você do mal, livrei você de todo tipo de angústia. Você não foi pego pelo dilúvio, porque eu firmei uma aliança com você, Noé. E eu cumpri a minha parte da aliança, você também cumpriu a sua parte, e por isso está gozando dos benefícios, vivendo o melhor sobre a terra. Viva agora, plante vinha, faça o que você quiser, a terra é sua para você plantar. Viva o melhor da terra, porque Deus tinha uma aliança com Noé. Posso falar uma coisa, sim ou não? Sim ou não? Deus só tem aliança com quem tem aliança com Ele. Deus só tem aliança com quem tem aliança com Ele. Deus ama todo mundo. E quando eu digo que a parte de Deus, mas pastor, a parte de Deus não está intacta, está. Porque quando Ele firma a aliança, Ele firmou, acabou. Israel nunca deixou de ser povo de Deus. Mas teve muito tempo que Israel não sabia nem quem era, não sabia nem o que era ter a presença de Deus, nada. Deus disse assim, já que vocês querem viver a vida de vocês, do jeito de vocês, sem me obedecer, quebrando a parte de vocês na aliança, vivam, a minha parte está intacta, vocês vão continuar sendo meu povo, mas a minha mão eu vou ter que recolher. A aliança de Deus, a parte de Deus sempre está intacta. Como Noé cumpriu, a mão de Deus permaneceu estendida sobre a vida de Noé. Que era a mão de Deus estendida, mão de Deus no sentido, entre aspas, a mão de Deus estendida sobre a sua vida. Quantos querem, diga glória a Deus. Deixa eu falar, não quebre a aliança que você tem com o Senhor. Pastor, pelo amor de Deus, eu quebrei. Restaura hoje, para que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus projetos. Aleluia e glória a Deus. Apenas para uma reflexão final a respeito da aliança de Deus com Noé. O arco-íris como símbolo da fidelidade e da misericórdia de Deus. É a marca patente, é a assinatura de Deus. E Deus disse assim, olha, eu realmente firmei uma aliança com a humanidade. Nunca mais vai ter dilúvio. Eu fiz porque a raça humana, o povo, se corrompeu. Só tinha Noé e sua família. Mas, quando vocês virem a aliança, quando vocês virem um arco-íris, é a minha aliança com o meu povo, com a humanidade, com os bons e com os maus, com os perversos. Todas as vezes, não vai acontecer mais dilúvio, disse Deus. Eu quero falar um pouco sobre a aliança de Deus com Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, a gente vai ler. Deus promete a Abraão que a partir dele ele seria uma grande nação e seria uma bênção para todas as nações. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Duas partes envolvidas, Deus e Abraão, Abraão e Deus. Então disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para a casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você um grande povo, vou te abençoar, farei de você uma grande nação, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Deus promete isso para Abraão. Abraão fica maravilhado com aquilo. Irmãos, cá para nós, Abraão vivia bem, viu?
Abraão vivia com o pai dele, na parentela, tudo ali, estava bem, adorava a Deus. Deus disse: faz o seguinte, Abraão, vem cá, vá para o lugar que eu vou mostrar para você. Deus não disse exatamente o caminho, nada disso, mas vá. Abraão disse assim: mas pelo deserto, sei lá, por onde for, eu estou tão bem aqui. Não disse nada disso, se eu vivo aqui bem, mas se eu vou atender ao chamado, se Deus tem uma promessa, se Deus quer firmar uma aliança comigo, eu aceito, eu quero, eu me alegro com isso. Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar. Essa era uma das promessas. Deus disse assim: eu vou fazer grande o teu nome e tu serás uma bênção. Mais promessas, olha quantas promessas. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus dizendo para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu olho para isso aqui, eu digo: Deus, é para mim também, eu quero. Uma vez que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, que a partir de Jesus Cristo, essa bênção de Abraão chega para mim. Eu disse: Deus, eu quero essa bênção para mim também. Aí Deus me responde assim: então tem que ter compromisso. Quer a bênção? Quer? Então você precisa também ter compromisso. A parte sua na aliança tem que estar firmada, tem que estar intacta. Qual era o compromisso que Abraão tinha? Era crer na palavra e agir em conformidade com o que Deus havia dito para ele: saia da sua terra, da terra que você mora, da casa dos seus pais, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão agiu por fé, Abraão obedeceu, cumpriu a parte dele na promessa. Sabe qual foi o resultado? Ele teve o nome engrandecido, ele teve uma família abençoada, tudo que ele fazia prosperava, porque estava em alinhamento com a promessa de Deus. Dá para entender que Deus tem aliança com quem tem aliança com ele. Aleluia, glória a Deus. Reflita no que eu vou dizer. A aliança com Abraão como base para a formação do povo de Israel, ela é o cumprimento daquilo que Deus tinha dito, de uma redenção para a humanidade que estava longe de Deus. A partir de Abraão, eles começaram a buscar a Deus. Vamos buscar a Deus, vamos entender que Deus ele realmente existe. Vê Abraão, Ló, você já sabe. Deus procurou os justos na cidade que Ló morava, só tinha Ló. Disse: já que Ló é justo, tira ele daí, vou destruir a cidade. Mas a aliança que eu tenho com Abraão, a amizade que foi desenvolvida com Abraão, inclusive quando eu vou resolver alguma coisa, quando eu quero fazer alguma coisa que vai atingir a família dele, mesmo que seja um sobrinho, quase filho, eu falo para ele antes. Quem tem aliança com Deus, Deus comunica as coisas ruins que vão acontecer. Quem tem aliança com Deus, Deus prepara, muitas vezes é para evitar. Quem tem aliança com Deus está protegido. Quem tem aliança com Deus está abençoado. Quem tem aliança com Deus, o que faz prospera. Quem tem aliança com Deus tem a bênção do Todo-Poderoso. Se você tem essa aliança, diga glória a Deus, por favor, mas diga com fé, diga com alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Falei de alianças no Antigo Testamento, quero falar de aliança no Novo Testamento. Essa aliança do Novo Testamento, ela, de alguma maneira, é superior às alianças do Antigo Testamento. A aliança do Antigo Testamento é a nova aliança em Cristo Jesus. Está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 20, Jesus dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Tem uma nova aliança. Quando ele pegou o cálice, está lá na tela: este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vocês. Qual era a promessa de Jesus? Olha, se vocês querem ter aliança comigo, é simples, entrega a vida para mim. Me confesse que eu sou o Senhor da sua vida, viva comigo. E eu tenho muitas promessas para você. Ele disse: eu vou te salvar, vou te proteger, eu vou fazer prosperar, eu vou te dar a minha presença, eu vou te dar a presença de Deus. Você vai se tornar filho de Deus, você vai se tornar povo adquirido, nação santa. Vou te dar autoridade no meu nome. Quando você quiser orar, você quiser usar o meu nome, você vai poder, porque eu vou te dar essa autoridade. Você vai ser meu embaixador nessa terra. Eu vou permitir que você entre na presença de Deus. Essas são tantas promessas que eu anotei algumas aqui. Eu digo: Deus, eu precisava de pelo menos umas 10 folhas. Uma aliança muito superior. Sabe o que é você orar e saber que você está diante da presença de Deus, porque você entregou sua vida para Jesus? Porque você disse: Jesus, eu quero sim que o Senhor entre na minha vida. Eu quero sim ter uma aliança contigo. Eu te confesso como Senhor da minha vida. Ele disse: que bom, eu estava esperando esse momento de braços abertos. E agora você pode entrar na presença de Deus. Agora você tem salvação, quando você sair desse mundo para o outro, e aí você vai ter a salvação garantida. Eu vou te proteger, o inimigo não pode contra a sua vida, porque eu derramo meu sangue sobre você.
Eu vou te fazer prosperar. Eu vou fazer com que você tenha a presença de Deus. Eu vou fazer com que você se torne filho, João 1,12. Eu vou fazer com que você se torne povo adquirido, segundo a carta de Pedro. Você vai ser meu povo. E ninguém vai poder invalidar isso. Eu vou te dar autoridade no meu nome. Quando 2 se reunirem, começarem a orar no meu nome, eu vou agir, eu vou transformar, eu vou fazer. Eu vou dar para vocês autoridade. Eu vou transformar vocês em embaixadores meus. Eu vou dar poder para vocês. Eu vou fazer com que vocês possam estar na presença de Deus livremente, sem ter alguém que venha intermediar isso. Porque no Antigo Testamento você sabe, né? Para alguém chegar diante de Deus, ele tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote entrava e ele sacrificava e pedia a Deus: Deus, eu vou mudar a maneira. Existe um véu que separa esse povo de mim. Jesus, quando entregou a vida, ele disse, se entregou na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou. Ele rasgou o véu e Deus estava dizendo: você pode agora entrar na presença. Você não precisa mais de sacerdote para intermediar. Nós ajudamos uns aos outros, Deus levanta líder, mas você pode estar na presença de Deus. São promessas para aqueles que têm uma aliança superior, uma aliança com Jesus. Promessas. Pastor, tem compromisso? Tem compromisso. Sabe qual é o compromisso? Receba Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, confessando que Ele é o seu Senhor e que você acredita que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia. A partir daquele momento, o seu nome é escrito automaticamente no livro da vida. Estou falando de compromisso. As promessas, eu sei, todo mundo quer. Eu quero. Nós já fizemos alguns trabalhos de oração. Nós fomos, por exemplo, em orfanatos. Já fomos, faz tempo, mas nós já fomos. Já fomos, por exemplo, em presídios, já fomos. E uma das experiências que nós tivemos no presídio, por exemplo, uma vez a pastora Claudianice ministrou, e 16 pessoas, eu acho, vieram assim, formaram aliança com o Senhor. Da vez que eu fui, ninguém se converteu. Eu fui algumas vezes, uma delas eu orei, acho que por uns 20 encarcerados, orei um por um, e orando por um por um. Outra vez que eu fui, eu convidei quem quer formar uma aliança, quem quer entregar a vida para Jesus. Ninguém veio, já tinha um monte convertido, mas tinha muitos outros que ainda não eram. Mas depois, quando eu falei assim: quantos querem receber uma oração? Acredite, eu não estou criticando. Acredite, todos eles vieram. Porque a gente quer as promessas, mas o compromisso nem sempre. E sabe por que eu não estou criticando? Porque só eles sabem o que eles vivem lá dentro. A gente não sabe. Como alguns já chegou a dizer para mim: pastor, eu quero tanto, mas infelizmente a vida aqui é muito difícil. Eu entendi o lado dele, mas se ele desse esse passo, com certeza Deus transformaria tanta coisa. Mas a gente respeita. Mas as promessas, ainda bem que quer as promessas, né? Porque as promessas pode ser que de repente seja uma maneira de chegar diante de Deus, até a presença de Deus. Mas vieram todos, irmãos. Mas na hora do compromisso, andar com Ele. Qual é o compromisso? Entrega a tua vida para Ele. É compromisso. Confessa que Jesus é o teu Senhor. É compromisso. Que mais? Que mais, pastor? Compromisso de viver andando no Espírito, andar no Espírito. É compromisso. É compromisso. Você anda agora segundo a sua carne? Não, anda no Espírito agora. É compromisso. Obedecendo os mandamentos de Jesus, provando que o ama. É compromisso. É compromisso, e é tão pouco comparado com as bênçãos, com as promessas. Mas infelizmente muitas vezes as pessoas não conseguem ou não querem. Aqueles que não conseguem, eu quero dizer para você: o Espírito Santo te ajuda, te fortalece, meu querido e minha querida, para você fazer. Deus é tão bom que Ele disse assim: minha parte tem promessas inúmeras. Eu falei só algumas aqui. O compromisso que vocês vão firmar comigo, eu vou ajudar vocês na parte da aliança. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer com que vocês sejam fortalecidos pelo meu Espírito, para que vocês não quebrem a parte de vocês da aliança. Que Deus é esse, igreja do Senhor? E aí vem exatamente o papel do Espírito Santo nessa aliança, que é a aliança superior. A aliança do Novo Testamento é a aliança que nós vivemos. O Espírito Santo, ele é aquele agente que ele é o agente da nova aliança, que faz o seguinte: ele habita dentro de nós, ele nos guia, nos orienta, nos fortalece, nos renova.
E em João capítulo 14, versículo 16 e 17, está escrito assim, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque nem o vê, nem o conhece. Mas vocês sim o conhecem, porque Ele habita convosco, estará em vós. Aleluia, glória a Deus. É um privilégio para você, é um privilégio nosso. Ele nos ajuda a fazer com que nós não venhamos a quebrar nossa parte na aliança. O Espírito de Deus, Deus na pessoa do Espírito Santo habitando dentro da gente, dizendo assim, ó: vocês podem receber. É toda a humanidade que pode? Não, só aqueles que firmam a aliança, irmãos. Entenda isso, por favor, em nome de Jesus. Para receber o Espírito Santo, para ser guiado por Ele, para ter todas essas promessas, é necessário firmar uma aliança com o Senhor. Pastor, você está dizendo que Deus ama uns e outros não? Muito pelo contrário, Deus ama todo mundo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Contudo, Deus só tem aliança com quem tem. Eu vou falar a primeira parte, você fala a segunda. Deus só tem aliança com quem tem. A gente pode falar mais uma vez? Deus só tem aliança com quem tem. Aí sabe como é que Deus fez? Lembra lá numa aliança com a humanidade, lá em Noé? Deus disse: todas as vezes que vocês encontrarem o arco-íris, eu vou olhar para ele e vou me lembrar da aliança. Deus fez algo semelhante comigo e com você. Parecido. Pastor, é um arco-íris? Não, é muito mais lindo, é muito mais poderoso, é muito mais tremendo. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e fosse lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz assim: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram, ou seja, firmaram a aliança, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Aleluia! Quando você entregou a sua vida para Jesus, volta lá por favor no 13. Quando você ouviu a palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada, o evangelho da salvação, e creu nele, e você confessou, e você firmou a aliança, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Aleluia, glória a Deus. Pastor, não é o arco-íris não, é muito melhor. É o Espírito Santo da promessa que nos marca. O selo é uma marca. Você foi marcado e marcada pelo Senhor. Agora versículo 14. Esse selo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Tudo isso para louvor da sua glória. Se você puder, diga glória a Deus, diga aleluia. É o Espírito Santo quem garante que a aliança, ela está firmada. Ele nos dá força para viver segundo a vontade de Deus. Vou agora desmascarar o inimigo na sua vida, ou contra a sua vida, ou alguém que está aqui, ou alguém que está me assistindo. Pastor, eu até quero, mas eu não consigo. Eu já tentei uma vez, tentei duas, e até mais, mas não consigo. Deixa eu falar uma coisa para você, olha o que é que está escrito. O Espírito Santo te ajuda, me ajuda, nos ajuda. É o Espírito Santo que nos ajuda a viver segundo a vontade de Deus, a gostar do que Deus quer que a gente goste, a fazer o que Deus quer que a gente faça, a andar como Deus quer que a gente ande. É o Espírito Santo quem nos guia, nos orienta. Quantas pessoas gostavam daquilo que Deus não gosta que elas gostem? Quando entregaram as suas vidas para Jesus, começaram a andar com Ele, elas começaram a ter nojo daquilo que elas gostavam, mas que Deus não gostava, e começaram a gostar daquilo que ela não gostava, mas que Deus gostava que ela gostasse. É assim a vida com Deus. A aliança com Deus, quando nós firmamos essa aliança com Deus, um processo lindo na nossa vida se inicia, que é um processo de santificação. Até Jesus voltar, até chegar à estatura de varão perfeito, será assim. E o Espírito Santo é exatamente esse selo, e Ele nos ajuda. Posso falar uma coisa para você? Vamos viver em aliança com o Senhor. Vamos ficar firmes nesse acordo, nesse pacto, dessa nova aliança que nós escolhemos.
no nosso dia a dia. Porque é tão importante a obediência a nossa parte na aliança. Obediência ao Senhor, a oração, a busca constante por uma vida de comunhão, isso faz parte da nossa aliança, porque o Espírito Santo vai nos fortalecendo. Ele nos chama a viver as maravilhas nessa terra. Isaías 1,19: se quiseres me ouvir, comereis melhor nessa terra. Mas também Ele nos chama a um compromisso, andar num relacionamento profundo com Deus. Lembra que eu disse, a aliança não é simplesmente um toque, uma experiência, não. A aliança é cotidiana, é dia a dia. O que Deus quer conosco é isso, é dia a dia, é conhecimento, é relacionamento. Eu vou lançar um desafio para você, além do que eu já lancei na semana que vem, responder 5 perguntas. Se você um dia quebrou, vou fazer 2 tipos de desafios. O primeiro é você que já tem uma aliança firmada com o Senhor, permaneça. Não quebre por nada. O inimigo fica forçando para você quebrar, para você perder forças. Lembra? Parte de Deus está intacta. Quando a aliança está firmada, a mão de Deus está estendida e todas as bênçãos chegam e perseguem. Alguém quebra parte da aliança, parte de Deus está intacta, Deus recolhe a sua mão até que a pessoa volte para Ele. Então vamos ficar firmes na nossa aliança. Quantos podem dizer glória a Deus? Primeiro desafio. Segundo desafio: se você um dia quebrou a aliança com o Senhor, sabe o que eu quero dizer? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não conseguiu se firmar, ou você mesmo decidiu sair, seja lá qual a razão que for, restaura a aliança hoje com Ele. Porque Deus é um Deus de aliança. E a aliança que Deus tem com o seu povo, ela fala de um compromisso eterno. Ninguém pode invalidar a aliança de Deus. O que é que a gente tem que entender? Deus é um Deus de aliança, que nós temos que ter a nossa parte na aliança. E cá para nós, a aliança de Deus, ela é recheada de promessas. Muitas promessas, inúmeras promessas, mas requer de nós um compromisso com o Senhor. Então, se você quebrou, o Ministério do Louvor, se você quebrou a sua aliança com o Senhor, Deus está te dando uma grande oportunidade de você resgatar esta aliança, ou refazer essa aliança com o Senhor. E eu te garanto que a sua vida jamais será a mesma. Eu não sei em que termos ela vai mudar, em que termos ela vai melhorar, mas eu te garanto que ela vai melhorar.